índice do medo, né? Índice do medo aí é 28, deu uma melhorada, né? Chegamos aí, quando o mercado estava ali testando os 33 mil dólares, né? 32.800, chegou a vir para baixo de 10. Esse índice do medo tem sido um índice muito bacana nos últimos anos aí, né? Nos últimos 2 anos, pelo menos. Tem nos dado bastante informações, porque no geral, né? É mindset. É muito mais mindset do que técnica. E quando o mercado começa a entrar em extremo medo e os iniciantes, os investidores, né, que estão iniciando, começam a se desfazer dos seus bitcoins, é quando os grandes players compram, né, seus bitcoins, né, compram mais bitcoins. E por mais que seja óbvio isso, infelizmente, as pessoas, algumas pessoas demoram para se atentar a isso, né? Porque cada um tem a sua jornada de aprendizado, cada um tem o seu time de aprendizado. Então, tem gente que ainda não percebeu que, cara, não é para vender na baixa, né? Bitcoin não se vende na baixa, Bitcoin se compra na baixa, ok? Se você comprou lá em cima, o mercado caiu 30%, 35%, você vai lá, compra mais um pouquinho, melhora seu preço médio, vai acumulando. Se caiu mais 35%, 40%, vai lá, compra novamente. Vai comprando aos poucos, tá? Vai melhorando seu preço médio, mas não venda. Por isso que as compras têm que ser aos poucos, não pode comprar tudo de uma vez, tá? Falando sobre a possível short squeeze, né? Ou seja, se o preço começar a andar acima dos 40, ultrapassar os 42, né, se manter aí, nós podemos ver um short squeeze, tá? O que seria o short squeeze? O short squeeze é quando você tem um stop em cascata, né? Quando os vendedores são estopados em cascata. Então, estopa uma pessoa, estopa outro, estopa outro, estopa outro, é um stop em cascata, né? Vão desmontando as posições de venda. Se você reparar, os maiores stops, as maiores liquidações estão na operação comprada. O maior short squeeze que nós tivemos aqui foi nessa base aqui, nesse dia aqui, tá? Que deu 437 milhões de dólares, tá? E de compra foram 1,58 bilhões. Depois, aqui, em setembro, tivemos mais um short squeeze. Não, isso aqui é janeiro. Perdão, isso aqui foi setembro. Não, isso aqui é dezembro. Isso aqui que é janeiro. Janeiro, agora, tivemos 1 bilhão de short squeeze num dia. No outro dia, 500 milhões, meio bilhão. Então, você vê que, no geral, né, os short squeeze, não, perdão, liquidação. Liquidação, fiquei com short squeeze, estou com sono ainda. A grande parte das liquidações, elas acontecem no mercado de compra, né? A galera no long começa a ficar muito eufórico, começa a montar posição, 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 daqui a pouco é estopado. É natural que os profissionais peguem mais leve quando estão operando vendido, e por isso que eu falei com vocês, ó, quem quiser operar vendido tem que operar com a mão mais leve, tá? Não opere com a mão pesada e evite de operar com alavancagem, para você ser liquidado, né? Que é esse caso aqui. O que seria liquidação para quem está assistindo? É você o seguinte: você perder seu capital, a sua banca zerar, você vai ser liquidado na corretora, tá? Então, quando você opera com alavancagem, sem saber o que está fazendo, né, não faz gestão de risco, né, opera num time errado, com a alavancagem errada, o tamanho da mão errado, você pode ser liquidado. Eu aconselho a você operar no spot, no mercado à vista, sem margem, tá? Sem alavancagem. E aqueles que estão com um pouquinho mais de experiência pode aos pouquinhos ir aprendendo também a operar vendido com um pedaço menor do capital para fazer uma trava de segurança. Não é para pensar em lucrar, né? Não é para pensar em arrebentar de ganhar dinheiro vendido, não. É para pensar em uma travinha de segurança para proteger parte do seu patrimônio que está comprado. Então, se acontecer isso, né, se tiver um short squeeze, quer dizer que nós teremos muitos vendidos liquidados. Mas se a gente olhar para a história passada, você vê que, no geral, os vendedores, quando são liquidados, são bem menores, né? A margem de liquidação dos vendedores são bem menores, tá? Legal. Eu vejo aqui que o pessoal tá na indecisão. Algumas pessoas altas, outras pessoas baixas. Isso é muito interessante, até para a gente medir a temperatura do mercado e entender que o gráfico, o mercado é um retrato das pessoas.
Aqui que está a grande jogada. Se vocês estudarem sobre o comportamento humano, se vocês buscarem o autoconhecimento, se conhecerem, principalmente se conhecerem, ajustar a mãozinha de vocês, o operacional de vocês para uma zona de conforto. O que seria a zona de conforto? Aquela zona que é agradável, que você está na posição, e se o mercado sobe 20%, 30% no dia, ou cai 20%, 30% no outro dia, você está confortável, você sabe o que está fazendo. Você sabe o que você está fazendo. Né? Isso não vai machucar o seu emocional. Cara, probabilidade grande de você fazer dinheiro. Porque, no geral, a gente não vai saber se vai subir ou vai cair, não. Uma coisa é certa, as coisas estão mudando. As coisas estão mudando. Eu não vejo esse ciclo igual aos outros ciclos. Não estou vendo. Mas podemos ter esse ciclo muito parecido com os ciclos anteriores. Isso não tem como a gente prever. Fala aí, Danilo. Cara, assim, como eu falei no começo da live, né? Eu acredito num movimento um pouco mais lateral e, de qualquer forma, mesmo que seja uma alta, acredito uma alta ali bem tranquila, uma queda também. Não acredito que volte a passar, ou que passe dos $32 mil, $33 mil. Acho que é um momento de bastante indecisão e preparação para um março que daí sim eu acho que a gente vai ter um março bem agitado, né? Com a decisão do Fed, a pressão regulatória que o Orlando comentou. Então, eu ficaria, não acredito em grandes movimentos nesse mercado, mas de maneira geral, estou mais negativo do que positivo aí. Positivo, né? Tá. E outra coisa, vale ressaltar que essas opiniões são opiniões de curto prazo. Para depois vocês não falarem, não, os meninos lá do lado da Mercúrio falaram que era queda, que era inverno, aí começa a ter umas interpretações meio malucas, né? A gente fala A e o cara interpreta B, sacou? Se eu não fosse bullish em cripto, não tinha nem empresa disso, né? Pô, no longo prazo eu acredito que isso, mas você está perguntando nesse mês. Com certeza. Com certeza. O mercado não vai subir o tempo inteiro, é isso que os novatos têm que entender, né? O mercado não vai subir o tempo inteiro. E o segredo, cara, é a zona de controle, cara. É focar na zona que fica confortável para você. Quando eu achei a minha zona confortável, né, para operar, as coisas mudaram. Né? Melhorou meu sono, melhorou meu humor, melhorou o meu operacional. Porque quando eu opero com a mão errada, cara, isso é muito ruim. E com certeza, o erro de muitas pessoas que estão iniciando agora é o tamanho da mão. Muita gente comprou topo comprando 100% do patrimônio, não fazendo gestão de risco. Tá? Então, você precisa primeiramente entender, cara, eu preciso estar em paz comigo mesmo, cara, porque eu sou o meu maior adversário, não é o mercado financeiro, não. O mercado financeiro, no longo prazo, ele vai subir. Sabe por que ele vai subir no longo prazo, pessoal? Ele sobe no longo prazo, sabe por quê? Deixa eu botar aqui, pessoal. Aqui. Ele sobe no longo prazo, sabe por quê? Porque as pessoas continuam consumindo. O Orlando vai continuar consumindo, se alimentando, usando transporte. Né? O Danilo vai continuar usando lá o pós-barba dele, creme para barbinha, ficar com essa barba bonita aí, comprando a blusa dele, né, pretinha. Né? As pessoas continuam consumindo, o dinheiro vai perdendo valor. Então, parte dessa valorização das ações de alguns ativos, não pense em você que você está enriquecendo, não. Na realidade, você só está repondo a inflação dos anos anteriores. E existem alguns ativos, alguns mercados, que nem repôs a inflação. Se você estudar, você vai entender o que eu estou falando, que nem repôs a inflação. Tá? Então, a tendência no longo prazo é o mercado subir por isso, porque as pessoas continuam consumindo, continuam vivendo, e isso faz com que as pessoas produzam produtos, gerem empregos, pessoas consumam e os preços subam. Mas no curto prazo nós teremos correções. E vocês têm que perceber que quanto maior a correção, melhor. Quanto maior a correção, melhor. Porque quanto maior a correção, maior será a oportunidade de você comprar bons ativos. Se você entende apenas esse princípio básico, você já tem uma grande chance de fazer dinheiro no longo prazo. Porque sites de notícias, analistas, profissionais, eles vão mudar de ideias. E alguns mudam de ideia como trocam de cueca. Uma semana é alta, uma semana é baixa, uma semana é alta, uma semana é baixa. Isso confunde muito quem está iniciando. Você tem que entender que, cara, Bitcoin não se vende mais barato do que você comprou. A maior parte da sua carteira tem que estar em Bitcoin. Você pode investir em algumas altcoins. Claro que você pode investir em algumas altcoins, mas com a mão mais leve.
quem está começando principalmente, evite operar com mão pesada em altcoin, porque você não vai ter o mesmo conhecimento que um Orlando ou o Danilo tem de avaliar um projeto a nível profundo e entender, não, calma aí, eu posso colocar 30% do meu capital em Ethereum, em vez de botar 15%, né? Eu vou botar, em vez de botar 60, 70 no BTC, eu vou botar 30 na Ethereum e 30 no BTC. Mas eles têm capacidade para isso. A grande maioria das pessoas não tem. O que o cara vai fazer? Vai pegar uma Dogecoin, uma Shiba Inu ou qualquer outra moeda aí e vai falar assim, eu vou botar 30, 40% do meu patrimônio, como teve gente colocando em Solana, Cardano, Avax e outros projetos, que é muito arriscado, né? Muito arriscado ainda, né? Ainda precisa amadurecer muita coisa, precisa entregar muita coisa, e como outros profissionais também falam aí no mercado, é como se você estivesse investindo em startup. Você investir numa startup, cara, pode dar certo como pode dar errado, né? Então, se atentar a isso. Bem, minha opinião, tá? BTC, para a gente pensar em alta novamente no curto prazo, tem que ultrapassar os 42K. Tá? Passar os 42, 40 mil, ficar acima disso, aí eu vou começar a pensar em voltar a operar comprado, beleza? Ok?